Seja bem-vindo novamente, né? Nós estamos aqui no nosso primeiro dia. Encerraremos o nosso primeiro dia hoje, amém? Vamos lá ao que interessa, Mateus 16 e verso 13. Primeiro que a Dani falou aqui, e umas coisas que a Dani falou, eu anotei, Dani, depois a gente vai falar, porque o Vitor fala que eu gosto de estatística, e a Dani deu estatística também. Então, se eu linkar alguma coisa com a sua, não liga não. É plágio. Mateus 16, então, verso 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia, a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Verso 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18, e eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Amém. Amém. Nosso tema, então, para vocês que estavam aqui, é o tema que o Vitão colocou, que eu falei para ele que era difícil e que o pessoal não ia gravar. Como que é o nosso tema, então? Vivendo em unidade na adversidade. Ali de aumentam as palavras, mas vivendo em unidade na adversidade. Eu estou com tanta diversidade que eu falei deles ali. Na diversidade. E o que tem mais de interessante nesse texto, que eu convido você a pensar comigo. Porque a gente, no momento da oração, da adoração, eu costumo até dizer para as pessoas: a gente realmente se solta mesmo, não está preocupado se vai errar alguma coisa, ou se vai fazer alguma coisa de errado aqui, né? Enfim, porque a hora da adoração a gente se solta e sei lá, fala com ele, sabe? Mas a hora da palavra, e é isso que a gente precisa aprender nos dias de hoje, que a hora da palavra é uma hora de você raciocinar, de você pensar. Sabe aquele ambiente gostoso que talvez você sente, talvez seu corpo arrepiar, isso é muito bom, mas o que transforma é a palavra. Então é por isso que nós precisamos estar dentro de um ambiente lúcido, na hora da palavra, dentro de um ambiente lúcido. O que acontece hoje em dia, talvez? A gente já emenda tudo, e aí sai todo mundo gritando, rodopiando, e acaba tudo, e aí que nem o pastor fala, sai da igreja, não sabe nem o que pregaram, né? E pelo menos você vai saber o que pregaram, porque aí você fala que tem tema, então, pregaram sobre isso, né? Vivendo em unidade na diversidade. E eu convido diversidade. Falei certo agora. Eu falei a diversidade? Nossa, cara. Tem que tirar essa palavra da minha cabeça. Nesse texto eu quero que você pense. Foi o primeiro texto no qual Jesus edificou a igreja. Jesus fala assim: tu és Pedro, então tu és Boaz, e sobre você então eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre você, Pedro, você é um alicerce da minha igreja. E nesse texto é muito bonito porque a gente fala da declaração que Pedro faz. Mas eu quero te convidar a pensar e meditar aonde ele faz essa declaração. Em Cesareia de Filipe, não sei se você prestou atenção que nós lemos aqui no verso 13. Chegando de Jesus à região de Cesareia de Filipe. A região de Cesareia era um lugar onde muitos deuses eram adorados. Muitas outras religiões também eram professadas ali. Deuses, Mamon e entre outros aí que nós podemos citar, eram ali de costume do povo adorar.
E chega Jesus num belo dia, nessa conversa, fala, olha, quem que o pessoal está falando que eu sou? Porque toda novidade é boa, não é? Toda novidade é legal. Toda novidade, toda coisinha diferente. Então Jesus estava aparecendo, curando, fazendo milagres. E Jesus pergunta assim, quem os outros dizem que eu sou? E aí, olha, uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, outros fulano de tal, assim. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Isso nos dá uma coisa interessante para pensar, porque às vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas de fora, quem os outros pensam que nós somos, mas você vê, Jesus faz a pergunta, quem que os outros estão falando que eu sou? João Batista, Elias, falando de tal. E aí Jesus, uma curiosidade, ele pergunta para os discípulos, e vocês? Eu sou o que para vocês? Jesus foi comparado a muitos grandes homens de Deus, mas ele fala, eu quero saber o que eu sou para vocês. E aí Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus responde para ele, então sobre você, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificaria a minha igreja. Jesus edifica a igreja dele. Eu acho que eu já falei disso umas pregações atrás. Jesus, ele crava as estacas do reino em Cesareia de Filipe, um local onde muitas religiões eram faladas. Um local onde tinha lá, vamos colocar para os nossos dias de hoje, os seus centros espíritas, as suas igrejas evangélicas, as suas igrejas católicas, as suas coisas, né? Porque hoje tem muito lá, religiões. Jesus vem e crava a estaca e fala, eu edifico a minha igreja. Só que o mais engraçado é que nós não percebemos isso e vai passando o tempo, e ao longo do tempo, nós perdemos essa identidade de igreja de Cristo. Hoje nós queremos ser muito mais conhecidos como igreja do que os homens estão falando para ser, do que como igreja de Cristo. Por que eu falo isso para você? Na unidade, Jesus estava ali com vários tipos de pessoas, ele crava as estacas e fala assim, olha, eu sou o Cristo para vocês, então sobre vocês eu edificarei a minha igreja. Não tem essa dele falar, olha, agora nós vamos queimar os altares, olha, agora nós vamos perseguir os centros espíritas, porque o nosso Deus é maior, o nosso Deus, não, agora nós vamos perseguir os católicos, porque o nosso Deus, não, nós fazemos isso hoje nós fazemos. Hoje se a nossa não for, a nossa tem Deus, a do outro não tem, mas a nossa tem. Com base no quê? Porque a nossa é de Jesus. E a primeira coisa que nós saímos fazer nos dias de hoje, talvez, é quando a pessoa se converte, né? Ela quer virar a referência de dar a lição de moral nas pessoas, principalmente evangélicos. Os evangélicos são assim, eles são inconstantes, eles estão de 3 em 3 meses na igreja, e aí, o que acontece quando a pessoa ela vai para a igreja? Ela vai para a igreja, abdica de todos os amigos de fora do mundo, eu não falo mais com vocês, porque eu não posso falar com vocês, eu não posso me sentar na roda dos escarnecedores. Não é assim? Quem dá risada é porque é evangélico faz tempo, é crente. Quem não é tão crente assim faz tempo, não sabe o que é isso às vezes, mas você ou de igreja tem isso. Não se assente nas rodas dos escarnecedores. Não se misture com esse povo. Não. Nós fechamos visão na igreja lá, o tema de visão, e eu até citei isso um pouco com meu pai lá. Nós até citamos isso para falar a respeito, na questão de respeito, de unidade, de responsabilidade. As pessoas, elas vêm e esquecem tudo. Talvez para a igreja elas fazem tudo, elas se doam totalmente para a igreja, nos 3 meses que elas ficam firmes. E aí em casa, elas não querem saber de nada. Nós não conseguimos equilibrar as coisas. Nós não conseguimos trabalhar, estudar, cuidar da família, talvez, assim, cuidar da família talvez não, né? Cuidar da família e ter uma vida com Deus. Você percebe que a maioria de nós, hoje em dia, nós somos totalmente desregrados. Ou eu foco totalmente nos estudos, e se eu foco totalmente nos estudos, vão ficar áreas para trás da minha vida, e isso pode me afetar lá na frente. Ninguém está mandando aqui, os caras que já não gostam de estudar, né, aí vão falar, tá falando, hein, falou que eu não preciso estudar. Não, mas equilibra,
Estude mais, leia mais, faça mais, mas com tudo equilibrado. Você percebe o equilíbrio na vida de uma pessoa que convive com Jesus? Quando João, o apóstolo do amor, né, vai para perto de Jesus e quer mandar fogo do céu. O cara convive com Jesus durante um tempo e é conhecido depois como discípulo do amor, por ele mesmo, mas é conhecido como discípulo do amor. Olha a transformação de uma pessoa que ficou próxima de Cristo. Um dia ele estava querendo mandar chover fogo do céu sobre os outros, ou seja, falta de respeito, falta talvez de entendimento, falta de amabilidade, falta de você falar, poxa, é o que nós falamos, hoje falei um pouco com o Rafa disso, com o meu pai, que a gente fala, talvez o que te faz rir, me faça chorar, mas não é porque te faz rir, me faz chorar, que aí não faça mais isso para mim, porque, não, cara, nós precisamos ter uma vida com responsabilidade. A preocupação de Jesus não é erguer uma nova religião, ou abençoar uma ou outra religião ou entidade, não. A preocupação de Jesus é você criar uma estaca de reino, é ser uma igreja de Jesus realmente nos dias de hoje, na diversidade. Aí, tá vendo? Na diversidade, sabe, olha, você tem muitas coisas para escolher, são muitas coisas, sabe, mas eu escolho Deus, não importa da maneira, escolha Deus. Como que eu sei que eu escolho Deus? Cara, existe amor no meio disso, há transformação interior no meio disso, então nós podemos ter certeza que estamos escolhendo Deus. Amém? Você vai sair daqui falando para os outros no carnaval, você que foi no carnaval, não é assim? Quem foi no carnaval, endemoniado, toda vez a mesma história, e nós não crescemos, nós não amadurecemos. Nós falando que eles são endemoniados, né? São endemoniados, o pessoal do carnaval, nunca muda, bababá. Mas e nós por dentro? Como está o nosso coração? A preocupação de Jesus é extremamente conosco. A preocupação de Jesus é extremamente com você. Quando eu falo com você também, falando em contexto geral, com você, até com as pessoas de lá, a preocupação de Jesus é essa. Deus não quer levantar pessoas para falar o que é certo e o que é errado, porque o que é certo e o que é errado nós sabemos, por incrível que pareça. Mas Deus quer levantar pessoas realmente com uma mente renovada. Não é porque não vem na minha igreja que eu não o ajudo, não é porque não é da minha religião que eu não estendo a mão. Nós parece que não aprendemos com a própria Bíblia, nós não aprendemos literalmente com a Bíblia. Porque nós preferimos ir ver pregação e não olhamos a Bíblia. Poxa, a parábola do bom samaritano. O crente não ajudou. O louvor, o cara do louvor. Você não vê? Eu tenho uma crítica muito grande à pessoa que toca música, músico dentro de igreja, assim, realmente, eu sempre tive. Porque se a adoração, ela não é isso que acontece aqui, a adoração é quando eu estou lá fora, cara. A adoração é quando nós acabamos isso aqui e nós vamos viver lá fora. E aí eu sempre olhava as pessoas, né, nas igrejas, assim, e você adora e chora, mas não é compatível à nossa caminhada, não é compatível, você não consegue ver Cristo, talvez na segunda-feira, na pessoa dentro da empresa, não consegue. Que reino será que é esse? Que estaca será que é essa? Não, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas espera lá, que igreja? Uma igreja cujo cabeça é Cristo. Se Cristo não for o cabeça, o inferno prevalece sim. Amém? Efésios capítulo 4, eu vou reler o que a Dani leu, se você puder abrir aí. Efésios capítulo 4, verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não é de hoje.
Não sejam mais como crianças, cara. Por quê? Sem maturidade nenhuma. Aí vem uma pessoa, fala, faça isso, me dá dinheiro, me faça isso. A maneira mais fácil de você ganhar dinheiro, hoje em dia, nos dias de hoje, né? É você realmente abrir igreja e falar a mensagem que as pessoas falam. Porque todo mundo um dia fica doente, ou tem um parente que está doente, uma pessoa que ama. E aí você vai na igreja, você escuta o quê? Para aquele seu parente ser curado, Boaz, coloca uma graninha aqui que isso vai acontecer, porque é pela fé e não sei o quê. Aí nós entramos e damos dinheiro. Veja bem, você vem nesse lugar, olha como que o propósito de Cristo é totalmente diferente do que o mundo prega, ou do que os dias de hoje acontece. Você paga para vir nesse lugar, você paga lá o valor do retiro que você pagou, primeiro lote, segundo. Você vem, comida, área, só que você paga e vem aqui trabalhar. Eu estava pensando em casa uns tempos atrás, eu falei assim, mas o pessoal acho que vai ficar bravo, porque a gente cobra deles e manda eles trabalhar. E eu senti no meu espírito que essas pequenas coisas que fazem parte do nosso alicerce, que nos fazem com que as pessoas olham para nós de maneira diferente. Porque não basta você ser bonzinho. Porque bonzinho, cara, bonzinho, você olha para a carninha, ai que bonzinha. Ah, tem tanto bonzinho, que dá até medo dele quando ele abre a boca, ah, que é bonzinho, né? Ô Felipão, você olha para ele, ai que bonzinho, sentadinho na cadeira. Parece que nem dá trabalho, né? Bonzinho, né? Se você for bonzinho, você vai ser comparado talvez a uma pessoa medíocre, porque assim, na média, ainda não estou nem te menosprezando, medíocre, está na média. Ah, eu sou bonzinho, Bia, ah, eu sou boazinho. Não, o que vai nos diferenciar lá fora é a maneira com que nós servimos. É a maneira com que nós olhamos o mundo. Pô, você paga o ingresso, vem aqui trabalhar. Falei, caramba, véio, tem alguma coisa errada com isso. Não está coerente aos padrões deste mundo. Falei, então se não está coerente aos padrões desse mundo, é certo. Porque hoje você vai em algum lugar, né? Você vai em algum lugar, você paga, você vai lá ainda reclamar. Você vai na pizzaria lá, paga para entrar. Se o nego não te leva a pizza lá, você ainda vai lá acabar com o garçom, porque eu paguei. Onde já se viu, você tem que me tratar bem, né? E aqui você pagou e a gente te manda lavar louça. Olha para você ver como que você é importante para Deus, né? Ah, Felipão, você está aqui, Deus está feliz comigo aqui. Ah, está tão feliz com você aqui que você vai enfiar a cara na privada agora e vai lavar o banheiro. Ele está nos preparando para coisas maiores que vão acontecer. E hoje em dia, é difícil você ver pessoas com essas marcas. 1 Coríntios capítulo 12, esse não é seu não, hein, Dani? 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 4. Há diferentes tipos de dons. Quem aqui já não, você que é de igreja, a pessoa não fala de dom. Fala que há diferentes tipos de dons. Nossa, eu queria ter tanto dom. Eu queria ter tanto dom de curar. As pessoas feridas são as primeiras a querer dom de cura. Ah, eu queria ter tanto dom de curar. Porque antes estou falando por mim. Antes eu queria ter tanto dom de curar, só que por dentro eu era ferido. Então eu sempre quero um dom que, eu tenho necessidade por dentro, por causa para mim. Sabe, eu nunca vi uma mulher de... Às vezes o pessoal até, eu brinco com o pessoal de revelação. Eu falo, poxa, eles nunca sabem o que vai acontecer com eles. Então é complicado, né? Eu sei que vai acontecer na vida do Lucas. Não estou falando que eu não acredito, mas estou falando que hoje em dia tudo é revelação. Tati, eu vejo que Deus está abrindo uma porta para você. Pô, eu sei que você está estudando para caramba, que você quer coisas maiores. Mas aí se Deus abrir a porta para você, você vai jogar toda a esperança no que eu falei. E realmente a esperança tem que estar no teu esforço, que vai ser a recompensa do teu esforço. Mas não, nós gostamos de levantar os profetas. É por isso que tem cheio de gente profeta que no altar, levanta a mão, aponta para você e fala, você vai conquistar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E as pessoas são tão mesquinhas que elas trabalham para isso e lutam para isso. E aí o mérito é delas também.
Só que elas vão lá e falam, ah, não, olha o profeta, porque você falou, as coisas aconteceram. Aí nós já colocamos a pessoa num pedestal. O menininho não foi curado lá, o moreninho, o Daniel. Ah, foi curado por quê? Porque o pastor orou por ele. Que isso? O pastor não tem o poder de curar ninguém. O que curou foi algo que talvez tem dentro dele. Olha, estou falando talvez, o que talvez tem dentro dele, né? Olha, o que tem dentro dele, o que curou foi algo que tem dentro dele. Há diferentes tipos de dons, eu quero. Mas um só Espírito. Isso é Bíblia, não é invenção minha. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por que nós julgamos o outro então, hein? Por que só o do outro não presta e o nosso presta? Há diferentes tipos de ministérios. Ah, o meu ministério. Ah, eu tenho um ministério, cara. Qual que é o seu ministério? O meu ministério é a Assembleia de Deus. E o seu ministério? A minha congregação. E o seu? O meu tem tanto nome que eles brigam, eles querem estar certo. O seu, como que é o nome do seu? Congregacional? O congregacional tem vários tipos de ministério. Mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Ou seja, você pode lavar banheiro, você pode tocar instrumento. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Quem que é mais importante hoje em dia? Para a igreja, né? Ah, os músicos, porque fazem louvor. Não, cara. Nós saímos daqui e somos os primeiros a dar exemplo de serviço. Não tem essa, né? Como colocaram lá, você vai subindo. Como que é numa empresa? Você começa de ajudante, você vai recebendo uma promoção. Isso é numa empresa. Uma igreja não é uma empresa. Uma igreja, quanto mais você é aprovado, mais você desce. Agora eu entrei para a igreja. Agora eu sou obreiro. Desceu. Porque você precisa servir, meu filho. Você não pode ficar ali, você precisa descer. Agora eu sou músico. Agora eu sou pastor. O pastor tem que ser o alicerce. E como que é hoje em dia? Os pastores lá em cima. Todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Só acontece o milagre se você vir aqui. O milagre está... Não, cara. Deus pode usar um homem, Deus pode usar uma mulher, Deus pode usar quem Ele quiser. Usou uma mula, não é assim? Engraçado que nós falamos, Deus usou uma mula e não vai me usar? Pô, velho. Se você perceber, é uma comparação pesada. Você está se comparando a uma mula. Nossa, Deus usou uma mula para falar. Você imagina se não vai te usar. Oh, Deus usou um animal, cara. Para um bem comum. Quando chove, nós estamos no retiro. Sabe aquelas pessoas que postam? Tem aquela imagem faz tempo. O pessoal não tem nem criatividade mais para postar no Face. Aquelas imagens de 4 pedaços. Acho que você que fez, né, ô Skitter? 4 imagens assim de... 4 imagens assim de tempos fechados, né? Aí o pessoal coloca, um bom carnaval para todos vocês. Eu tenho vontade de colocar uma morte boa para você também. Só porque, e a maioria são crentes que colocam isso. Porque, não, eu não quero carnaval, então que chova. Mas tudo o que acontece é para um bem comum. A gente não pensa que tem gente que depende da terra e a chuva é boa para eles. Ou gente que é comerciante e a chuva os atrapalha. Mas eu não gosto de carnaval, então para mim pode chover horrores. Não é assim que nós pensamos? Você não, nós não pensamos assim. Só o pessoal lá de fora. Então pode chover horrores. Se me beneficia, glórias. A Bíblia fala que o mesmo sol no justo é o sol para o injusto. Aí essas pessoas, um bom carnaval para todos vocês, esperam que sempre chova. E aí eu estava até pensando... Falei, poxa, falei com a Carlinha, né, Carlinha? Tem tanta gente que vai lá, desempregado, que precisa vender uma água, vender uma cerveja. Mas nós não pensamos nisso. Só pensamos em nós. Porque eu vou ficar em casa, aí assistir Netflix.
Mas o propósito é de Deus. Tudo que acontece, cara, existe um propósito. Talvez não bom para você, mas quem falou que é sempre bom para você? Se alguém te falou isso alguma vez na sua vida, mentiram para você e você acreditou nisso, mas não. Há dias de dificuldades, que para outra pessoa, de dificuldades para o Felipe, mas para a Lídia pode ser o melhor dia da vida dela. Eu lembro que no dia da morte de alguém, amigo, não sei se era do Gil ou do Neto, eu estava tão, tinha recebido tantas notícias boas, e ali para mim, eu estava normal, estava bem assim, bem eu, né, mas o cara tinha morrido, uma pessoa que convivia, você fica assim, triste, mas, sabe, parece, morreu, poxa, a família, uma dor, né, se a gente começar a parar para pensar no que há por detrás das coisas. Não, mas nós só olhamos aqui e falamos, a vida do Lu deve ser boa pra caramba, hein? A vida do outro sempre é melhor que a nossa. Principalmente quando a gente não conhece. Vocês não conhecem a Ellen, aí nós vamos falar, nossa, a vida deles deve ser tão boa, gente. Porque a gente não conhece, mas você passa a conhecer, você vai ver que tem problemas. Igual a nossa. Você acha que a minha vida é boa, legalzona. Eu tenho que conviver com o Vitão todo dia, não é legal assim. Obrigado. Recíproco, né? Você percebe que nós precisamos ter os nossos olhos, ter um olhar de misericórdia, como o pastor fala, um olhar de misericórdia. O que será que tem acontecido ao meu redor? Será que eu não quero que eu seja beneficiado em tudo? Há várias coisas, mas um só Espírito. Há vários tipos, mas um só Espírito. Dons, eles não são feitos. O dom, ele não tem sentido se não tiver uma outra pessoa. Tem sentido você ter o poder da cura? Poxa, mas eu só me curar? Eu tenho o poder. O dom é como se você pudesse profetizar na vida de qualquer pessoa. É como se falasse assim, o Espírito Santo falasse assim, olha, Anne, você tem o dom de cura. Isso vai valer para qualquer pessoa que você relar a mão, exceto você. Você já pensou? Se Deus hoje falasse assim para você, lide, você vai ter o poder de colocar a mão, e onde você colocar a mão, a pessoa vai enriquecer. O que você vai pensar? Mas o dom não é assim, o dom não é para mim. O dom é para ser partilhado. Em um mundo diferente. Para ser partilhado. Você vai ter o dom de ganhar dinheiro, mas põe a mão na vida do... É por isso que nós precisamos estar cercados de alguém, de pessoas. Você precisa disso. Porque você tem o poder de curar. O poder de cura está nas suas mãos, mas você não pode se curar, você tem que tocar em alguém. Você entende isso? Eu ia falar daquele negócio do que tem valor, não tem preço, mas minha cabeça, eu já estou confundindo diversidade com a diversidade. Se eu falar isso aqui, eu vou embolar tudo. Me ajuda aí então. O que tem valor, o que tem preço, não tem valor. O que tem preço, tem valor. O que tem valor, não tem preço. Não, acho que é o contrário. Esquece isso. Não sei. Mas é um negócio que para falar que o bem material, a cadeira tem um preço. E você vai vender a cadeira, tá R$10. Aí vai vender seu filho, boy, você quer vender? Não, ele não tem valor, então ele não tem preço, porque você não quer vender, então tem valor. É isso, entendeu? Entendeu? Nós damos mais valor para os objetos, para as coisas que vão ser destruídas, do que para o que não morre. Uma amizade não morre. Não morre. Até se a pessoa morrer, a amizade não morre, você vai ter a lembrança, cara. Sua oração não morre. Porque eu tenho certeza que você abriu a boca, muitas vezes, para orar pelo teu filho ou pela tua família, e você um dia pode morrer, mas eles estarão respirando através da sua oração.
Amém? Você está pronto para sair daqui e respeitar a maneira que o outro pensa? Ah, mas ele não pensa que nem eu. Ah, então vai para o inferno, nós vamos ter amizade, não é assim? Todo lugar tem divisão. Hã? É. Poxa, todo lugar tem divisão. Até na política, né? Política também tem divisão, né? Assim, na igreja também tem, na religião tem divisão. Os católicos, nós somos inimigos dos católicos. Aí que nós falamos para vocês, vocês têm a Bíblia errada. E eles falam outra coisa. Vocês têm. Aí você vai no futebol, é divisão também. Aí você vai para a política, é divisão, esquerda e direita. E nunca você consegue falar assim, poxa, vamos sentar aqui. Eu respeito vocês, você me respeita. E a gente segue a vida. Acabou. Parece fácil assim, não é? Uma pessoa perguntou para a Tuane o que a gente pensava e a respeito de algumas coisas. A gente é pastor, assim, a gente não tem cara de pastor. E se engana de quem acha que a gente vai nos lugares e falar das coisas assim. Nós não somos assim. Tem gente que tem essa autoridade de ficar falando assim. Eu não sou muito assim. Fico quieto. E a Tuane também é na dela. E aí a pessoa começou a fazer, mas o que vocês pensam disso? O que vocês pensam daquilo? Aí a Tuane começou a falar, e aí a pessoa falou, eu estou discordando disso aí. Eu falei assim, mas foi ela que perguntou. Eu falei, Tuane, não conversa, que é a pior coisa, você falar disso aí. Pessoa que não está disposta a ouvir, só quer falar, sabe? Quando você vai falar, a pessoa nem termina de deixar você falar. Então, não, vamos viver em paz. É melhor. Porque senão é briga, né? A gente quebra o pau, e aí você perde uma amizade. E aqui a gente tem a síndrome do mercado, né? E quando você quebra o pau com alguém, é lá no mercado que você encontra esse miserável. Não é assim? Parece que você nunca vê a pessoa. Quando esse abençoado te faz um mal e tem uma discussão com você, parece que você encontra com ele no corredor, assim, cara. É incrível isso. Nós precisamos amadurecer. Nós. Eu também me coloco nisso. Nós precisamos saber ouvir, precisamos saber o momento de falar. Nós precisamos mostrar o que viemos fazer nesse mundo. Você precisa ser conhecido pelo seu serviço, você precisa exalar. Nós já falamos aqui, né? O bom perfume. O evangelho é comparado ao bom perfume. O bom perfume não tem poder de falar. Você só sente. Carta viva. Olha, a Bíblia é poderosa, cara. O bom perfume. Cala a sua boca. Ele está falando isso para nós. Você gosta de falar muito? Cala a boca. O bom perfume exala. Fala que é carta viva, não é áudio vivo. É carta. As pessoas vão ler quem você é. Não é tremendo isso? Nós vamos ser desafiados a sair daqui, porque a gente fica aqui 4 dias. Pô, que nem a Dani falou hoje, a gente tem quase os mesmos princípios. Legal. Mas você vai lá para fora, e vai encontrar pessoas que não te respeitam. E vai encontrar pessoas que vão te tratar mal. E aí? Eu trato mal mesmo, não estou nem aí, né? Não pisa no meu calo não, rapaz. Aí a pessoa está na igreja há tantos anos e a mesma coisa e nada entra. E a gente tem vontade, tem hora de falar assim, você, olha, pelo amor de Deus, não sabe o que mais faz para a pessoa exalar, simplesmente exalar. Mal vão sempre falar, mas poxa, que você seja bom perfume. Que as pessoas olhem para você como um ponto de apoio, falar assim, cara, o Vitor, para quem que eu vou correr atrás? Meu Deus do céu, tá acabando o mundo para mim, para quem que eu vou ligar? Para Adriana. Tá acabando o mundo para mim. Se acontecer alguma coisa um dia comigo, eu precisar de dinheiro, eu tenho uns 5 nomes para ligar daqui, ó. Tenho amigo mesmo, hein?
Mas eu tenho certeza, não dinheiro, né? Mas eu tenho certeza que quando eu precisar de alguma coisa, se eu ligar, eu sei para quem eu vou ligar. Né? Não vou falar, vou ligar. Não, você sabe. Sabe quando você vai precisar de uma coisa, você sabe para quem você ligar. Talvez por mais próxima que seja a pessoa de você, assim, proximidade familiar, você sabe que se você ligar, é perca de tempo. Você sabe com quem você pode contar. Mas a gente não está nem aí, a gente quer viver a nossa vida, e tá bom demais, e deixa a vida me levar, porque a minha vida tá boa. Não, cara, vamos parar para pensar nessas coisas. As prioridades de Jesus, quais são? Pai, quais são suas prioridades? Poxa, ficar trancado aqui não tem sentido algum se essa mensagem não entrar. Se essa mensagem entrar em você, poderosa, você vai falar assim, valeu o investimento. Você vai até falar assim, ó, Vitão, vou pagar de novo, porque valeu demais. O pessoal dá gorjeta, né, às vezes, e a igreja é um lugar gratuito. Meu, você entra lá, e você vai lá na igreja, é um lugar tão gostoso, limpo, bonito, assim, visivelmente, né? E também é bonito no interior daquele lugar. O propósito daquele lugar também, o pessoal passa lá e fala, que lugar bonito, hein? Mas olha lá, fica arrancando dinheiro para fazer, mas as pessoas não olham talvez o tanto de dinheiro que é usado para pagar internação para pessoas que estão com problema no álcool e droga, tanto de dinheiro às vezes que sai para ajudar pessoas em necessidade. E isso gera dinheiro. Para uma igreja, isso é o maior investimento. Investir em pessoas. Você entra lá cheiroso demais. Você que vai lá na igreja, ou você que vai nos lugares assim, não sei se você para pensar, poxa, você entra assim, coisa mais gostosa, às vezes é você não está na sua casa, às vezes você quer usar o banheiro, coisa mais gostosa é usar um banheirinho limpinho, cheiroso. Não aqueles banheiros nojentos, né? Dá até nojo, cheiro ruim. Coisa mais gostosa. E às vezes você vai lá na igreja, ou eu vou em algumas igrejas, assim, eu entro e falo, nossa, cara, que Deus abençoe essa pessoa que limpou isso aqui, porque olha que maravilha. Mas não, a gente não está nem aí com nada. Chega, mija tudo para fora, arranca os papel, joga no chão, né? Falta de amor, falta de pensar no próximo. Nossa, quem que arrumou esse lugar? A gente precisa ter um olhar assim, nossa, que lugar bonito. Imagina quem plantou essas árvores. Cara, que Deus abençoe. Você não precisa ligar, quem plantou essas árvores para me saber, para me profetizar. Não, que Deus abençoe essa pessoa que plantou essas árvores, cara. Quem que será que plantou, né? Vamos ligar atrás, me dá o telefone que eu vou abençoar, que eu vou orar por você. Tão simples as coisas, cara, que se eu pudesse... É tão simples que as pessoas dão um curso disso às vezes e cobram horrores para ensinar o simples. O Vitão dá curso e cobra lá na igreja. Calma, Vitão, é só R$10 do Vitão, só para pagar o papel. E se o pessoal achar, é só para pagar o papel, você quer que não dá o papel também? Mas se não for para benefício para nós, nada presta. Boaz, me ajuda nisso? Não. Boaz não presta. Isso tem que ser falado porque toda vez é a mesma coisa. Alguém vai pisar na bola com você e aí vai ser a mesma coisa. Amém? Aí a gente vai fazer o que agora? Vai terminar aqui, aí você vai estar com fome. Você fala, nossa, esse negócio não sai logo, essa comida, que não sei o quê, não sei o quê. Calma, mas a pessoa sempre reclama. A comida já está pronta, mas a gente sempre arruma um motivo para reclamar. Você vai falar, nossa, a comida está pronta, mas eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Mais fácil guardar pra gente, né? Você já percebeu que tudo que é crítica você fala? Você não gosta do Vitão, você sabe que o Vitão é ignorante. Sabe que o Vitão só de olhar assim, às vezes para as criancinhas, ele é o terror das criancinhas, ele é o terror do kids. O terror dos kids é o Vitão.
Pô, sei que o Vitão assim, eu vou só falar para ele, eu vou olhar, ô Vitão, pô, toda vez você é assim com as crianças, toda vez eu vou falar, e ele tem tanta coisa boa, não é tanta coisa boa assim, mas ele tem coisas boas. As coisas boas que ele tem eu não falo. Então, antes de você falar alguma coisa, até para mim, quando alguém vem me falar, sabe, tem pessoas que se vier falar muita crítica para mim, eu já falo, pá, ó, pelo amor de Deus, você só me critica. Me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade de me olhar com outros olhos. Ó, o Boaz aqui, tá, ó. Opa, os casais agora se manifestam tudo aí. Não é assim? Poxa, elogia, vai. Você não gostaria de receber um elogio? Elogia, é clichê isso aqui, elogia, mas eu tenho certeza que Jesus está nisso também. Amém? Vamos colocar de pé?